It's time! Começou esta aula. Oi, fala comigo, Clarissa. Meu nome é Clarissa e hoje é a primeira aula que eu participo, né? Porque eu fiz a matrícula depois, eu levei um tempo para liberar o acesso ao site, né? Logo o portal também. E aí eu queria saber se passou algum trabalho, ou se aula anterior. Tem um trabalho, não sei se você conhece a estrutura da instituição na parte de provas. A gente tem, para cada avaliação, ela é dividida em duas partes, que é a prova propriamente dita, que vale 8 pontos, e uma avaliação que a gente chama de APS, tá? Então, essas que vale 2 pontos. Somando, você tem lá a pontuação 10, né? Para aquela avaliação 1. Aí nós temos a avaliação 2 e a terceira avaliação, que substitui a menor nota, caso você queira substituir a menor nota, ou precise de uma nota maior para ser aprovada com a média 6. Tá bom? Então tá. Então, o que acontece? Não sei na outra instituição, mas a gente tem um hábito de construir grupos de WhatsApp, os professores, com as suas respectivas turmas. Então, a gente tem um link. Você já está nesse link, já lá no grupo do WhatsApp? Oi? Já. Show. Então, essa etapa a gente já matou. Já fomos, show de bola. Então, a segunda etapa agora é você... se você entrou para agora, não sei se você tem a tabelona grandona com os grupos, tá? Você pode escolher um grupo daquele ali, que vai ainda completar por volta de até 6 alunos, ou seja, quem está com 5, 4 e tal. Aí você olha, se você quiser, de repente, perguntar no grupo lá, alguém, enfim. O pessoal até já gerou links dos grupos que foram montados. E aí pergunta, gente, pessoal do grupo tal, eu posso entrar? Aí você copia. Se disserem que sim, aí você copia aquele textão, se inclui no grupo, e aí provavelmente eles vão enviar para você o link de entrada para o grupo deles. Aí lá vocês conversam e montam o trabalho. Tá? O trabalho é enviado sempre pelo Classroom. Na verdade, eu dei mole, eu era para ter já enviado esse trabalho para o grupo, para o WhatsApp também, porque eu acho que é muito mais rápido para todo mundo. Porque às vezes o pessoal tá no trabalho, tá na rua, tá em algum lugar, e geralmente o WhatsApp é algo que você tá play, né? Já mata o problema. Então eu tento sempre mandar pelo WhatsApp. Eu dei mole. Me lembrem, por favor, de eu mandar esse trabalho. Ou se alguém puder já jogar lá no WhatsApp o trabalhinho da APS, tá? E uma pergunta que me fizeram hoje à tarde. O trabalho é entregue na semana de prova, tá? Tipo, geralmente eu envio a prova 10 a 15 dias antes. O que vocês fazem? Nesse momento, você já está livre para mandar a prova e já está livre para mandar a APS, tá? A gente tem até o dia que eu enviei, até o dia exato, que é o dia que seria a prova oficial, se fosse presencial, que é o que está no calendário. Então, vocês têm aí uma média de 12 a 15 dias para construir a prova, a APS, e jogar lá no Classroom para que eu possa corrigir. Até a data limite, que é a data oficial do calendário, para a nossa prova. Tá? Acho que, de resto, é isso. Há uma coisa, Clarice, que não sei se você sabe, talvez outros colegas tenham entrado essa semana também. Essas aulas são todas gravadas, e aí eu faço sempre o seguinte, eu pego a aula depois gravada, baixo ela no YouTube, e aí eu pego o link do YouTube, mando para o Classroom e mando para o WhatsApp, tá? Para o nosso grupo do WhatsApp. E aí você pode rever essa aula com calma, ver alguns detalhes, alguma coisa que tenha passado, exercícios, enfim. Tá? Fica melhor do que o Classroom em si. Tudo bem. Oi? Pode perguntar. Esse trabalho que é em grupo, uma pessoa do grupo lança ou todo mundo do grupo tem que lançar? Eu por experiência, nessa época de pandemia, eu percebi que é muito melhor todo mundo do grupo mandar. Cada um, vocês façam o trabalho, vai estar lá o nome de todo mundo, mas, de qualquer forma, todo mundo envia. Fica mais fácil. Sabe por quê? Eu sou humano, então, às vezes, eu tô lá para empolgar. Esse negócio sobe o nome para cima, desce, aí sobe, aí volta, aí quem é fulano, quem é ciclano, aí tchucu, eu geralmente posso esquecer de alguém do grupo. Aí a nota cai, aí depois reclama, aí com razão, tá? Então, se todo mundo ficar responsável
por enviar, mesmo que seja o mesmo trabalho, obviamente, né, do grupo, que é igual, vai dar nome de todo mundo, eu prefiro, que aí evita o meu erro humano com relação a lançar as notas, que ela já tá lá bonitinha, só vem verificando ponto a ponto, tá bom? Eu prefiro. Tá bom, professor. Só isso, Clarissa? Muito obrigada. Show de bola. Mais alguém? Alguém tem Professor, pergunta? Fala, Roberto, abre seu coração. boa noite. Então, uma dúvida sobre a APS. O senhor chegou a explicar todas aquelas estruturas? Eu expliquei na semana, não sei se foi vocês ou foi vocês. Não, vou explicar hoje. Hoje eu vou explicar cada uma daquelas estruturas para vocês. Tá bom, obrigada. Tá? Bem lembrado. Bem lembrado que eu ia pular. Sabe por quê? Porque vocês eram geralmente, assim, pessoal de arquitetura e pessoal de engenharia, né? Aí vocês têm uma aula parecida, né? E só que aí só como teve aquele probleminha naquela semana que eu estava indo para Brasília, deu ruim, aí eles, na verdade, ficaram uma aula à frente de vocês, entendeu? Porque era mais ou menos assim que rolava. Então eu tenho que me acostumar. Então, sim, eu vou buscar aqui o arquivo que eu não sei onde está. Peraí, deixa eu até deixar logo ele aqui separadinho. Só um minutinho, peraí. Cadê meu pai? E novamente, obrigado, Roberta, sempre me salvando. Nada, professor. Dá um tiquezinho, um parabéns para a Roberta lá, assim, tipo, obrigado por me salvar quase 90% das aulas. Enfim, que tio Everton é cacurazinho, né, velhinho, tadinho dele. Então, às vezes ele esquece, o Alzheimer vai batendo. Enfim, vamos lá então. Já deixei separadinho aqui o arquivo para não dar mole, tá bom? Eu já vou explicar logo o arquivo agora. Depois nós pulamos para os exercícios. Vocês têm acesso aos exercícios do pessoal da arquitetura lá no... Quem está inscrito no canal, se você lá for ver, você tem lá os exercícios da arquitetura. Só que o que eu passo para a arquitetura, você abre no meu coração para vocês. É um pouco mais leve, a dinâmica é uma pegada diferente, porque a criança parece, né, mas a arquitetura é da área de humanas, ela não é da área de exatas. Tá? O efeito é diferente. Então, se de repente você está com dificuldade nessa aula das engenharias como um todo, na parte matemática ou na parte de construir o processo, vocês podem entrar lá no da arquitetura e ver o passo a passo, tá? Que lá está sendo explicado. Não tem tantos exercícios assim, às vezes eu fico quase que 2h30 num exercício só pontuando ponto a ponto. Então, caso você queira e sinta a necessidade desse recurso, tá? Vai lá nos da arquitetura e dá uma olhadinha que vocês vão gostar, tá? Acho que vai ficar mais fácil, mais dinâmico. Até mesmo porque nas engenharias não dá para brincar, né? Vocês sabem que período que vem, caso retorne às aulas presenciais, eu acredito que é possível, nem que sejam semipresenciais, tipo assim, para as avaliações vocês têm que estar presentes. Isso é algo possível, tá? Então, eu não sei como é que vai ser, mas está muito próximo já da gente fechar aí os 90%, 100% até o final do ano de vacinados. A vacinação agora é algo eterno, vai ser para sempre. Obviamente, essa questão da vacina da Covid vai ser todo ano, para todo mundo. Vai se criar um programa como se fosse da gripe, como se fosse as vacinas comuns. Então, não vamos fugir disso. Então, provavelmente, período que vem, vocês tenham aula presencial, talvez tenham aula presencial. E aí vocês têm que tomar muito cuidado, vocês realmente têm que aprender essa matéria, né? Porque eu sei que dentro do coração de alguns fica assim, eu vou lá, dou uma copiadinha, copio, mando lá e caquei, vida que segue. Mas é uma matéria base para as outras matérias das engenharias. Então vamos ficar um pouquinho mais espertos nisso aí. Voltando ao que a Roberta me lembrou, deixa eu botar aqui para compartilhar. Eu preciso passar isso aqui antes de tudo. Não, estou no lugar errado, nada a ver aqui. Até lá. Deixa eu ver aqui se não tem nenhuma foto pornográfica minha. Não, tem não. Tá bom. Só um minutinho, gente. Acho que daqui a pouco vocês estão compartilhando. Acho que compartilhou. Vou abrir aqui o arquivo. Esse arquivo foi enviado para vocês, tá?
Aí, por favor, me lembrem, caso alguém ainda não tenha enviado no WhatsApp, lembre de enviar esse arquivo no grupo de WhatsApp, tá? Por favor, que é o você já tem no Classroom, mas é legal estar lá no grupo do WhatsApp. Então, vamos lá. Era isso aqui, né, Roberta? Roberta, fala comigo. Isso. Tá, show. Então, vamos lá. Então, o que acontece, gente? Para vocês entenderem a questão da avaliação para essa proposta. O grupo é de mínimo de 2, máximo de 6, tá? Aqui eu tenho vários tipos de pórticos, vigas, né? Estruturas, na verdade, são pórticos lineares. Pórtico mesmo, quando você inclui a palavra pórtico, você tem estruturas retangulares, triangulares, quadradas, enfim, tudo que é possível se obter nas áreas das engenharias, tá? Braço mecânico, árvore mecânica na área da mecânica, fio, bobina de motor, né? Então, vários dispositivos elétricos, eletrônicos, na área da construção civil, vigas, estruturas pendulares, tipo... Ai, meu Deus, esqueci o nome do lugar. Dá uma estrutura pendular aí, de engaste, assim, que fica... Marquise, lembrei, marquise. Marquises, enfim. Então, avança em todas as áreas das engenharias, vida que segue. Só que eu estou pegando aqui esses exemplos simples aqui, são os exemplos mais comuns de serem encontrados. Então, já antecipando um questionamento que vocês vão fazer, essa coisinha aqui, ó, parece um pente, né? Um pente para pentear cabelo assim. Tá? Na verdade, isso aqui a gente chama de carga distribuída. Carga distribuída, ela representa água, representa, por exemplo, pessoas, um grupo de pessoas em cima de um local, representa, na parte de produção, um local onde está sendo armazenado produtos, né? Então tem uma carga distribuída lá de produtos, de acordo com peso, massa, comprimento, enfim. Pode ser também vento, pode ser chuva, tá? Pode ser neve, dependendo do local que você se encontre, tá? Enfim, qualquer coisa que dê a ideia de distribuição de carga ao longo de uma plataforma ou de uma estrutura, tá bom? E quando você vê só o carinha aqui, só uma setinha bonitinha, é uma carga concentrada. A gente vai falar ainda hoje sobre ela, tá? É uma carga concentrada, tá? Ou carga pontual. Tipo assim, imagina, é um banco de praça e tem, sei lá, uma carga pontual. Um lápis aqui em cima, uma caneta, um jarro de flores. Eu não vou dizer uma pessoa sentada, porque dependendo da pessoa, por exemplo, se for gordinho igual a mim, não é uma carga pontual, é uma carga distribuída. Vamos botar na realidade, né? Porque eu sou gordo, a carga vai ser distribuída, já não vai ser mais assim. Já vai ser uma coisa mais ou menos assim. Enfim, vocês entenderam, né? Então, carga pontual algo que está forçando, implicando uma ação num ponto muito curto, muito pequeno em uma determinada parte da estrutura. Aqui, obviamente, está sendo apontada de cima para baixo, mas ela pode ficar de baixo para cima, inclinada, né, fazendo algum tipo de ângulo. Isso aí, essa carga pontual, ela pode brincar no sistema, ela pode vir na horizontal, do lado esquerdo, do lado direito, enfim. A mesma coisa acontece com a carga distribuída, tá? Ela também pode vir na horizontal, ela pode vir em cima, embaixo, tá? E assim por diante. Ok. Sanado essa ideia, que eu vou depois repetir um pouco mais à frente, né, no PowerPoint, na apresentação, como deve ser feito esse trabalho para ser entregue? Você vai pegar, por exemplo, cada uma, não é escolher uma não, tá, gente? É cada uma delas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma dessas 8 estruturas aqui, vocês vão pesquisar na internet, tá? Não é para desenhar em PowerPoint, Revit, Autodesk, em Paint, seja lá onde for. Não é para desenhar, tá? Nem a mão livre, não é desenho, eu não quero desenho. Eu quero que vocês corram atrás, procurem estruturas que são parecidas com esses apoios, esses exemplos de apoios. Ok. Vamos para o primeiro apoio, que é a chamada viga biapoiada. Uma viga biapoiada, lembrando, só fazendo uma ressalva. A princípio, todas essas vigas aqui, até onde eu sei, tá? Todas elas são isostáticas, tá?
todas elas têm 3 incógnitas, 3 vínculos para serem encontrados e precisam de 3 equações para serem calculadas. A gente vai, se tudo correr bem, ainda ver isso ainda hoje através de um exercício. Então tá. Então essa viga biapoiada, aqui eu tenho 2 gêneros, 2 graus de liberdade que estão sendo aprisionados, que é o do eixo Y e do eixo X, tá? Ou seja, essa minha barra aqui, ó, ela não consegue subir e descer, nem ir para a esquerda, nem para a direita, porque ela está aprisionada, porque esse desenho, como nós já vimos em exercícios anteriores, em aulas anteriores que estão gravadas, viu, Clarice? Só olhar, é Clarice ou Clara? Acho que Rita não. Dá uma olhadinha lá depois no link das aulas gravadas, dá uma olhadinha que eu explico cada um desses apoios. Mas talvez hoje ou semana que vem eu vou estar mandando PowerPoint para vocês. Professor? Oi, fala comigo. Me interromper uma dúvida aqui. Tipo assim, por exemplo, eu já fiz o trabalho, eu tinha até falado com você no WhatsApp. A gente tem que encontrar uma biapoiada com um ponto de... Com um ponto de carga. Você vai encontrar, digamos assim, sei lá, você vai encontrar um banco de praça. Banco de praça, por exemplo, ou um gol de futebol. Sabe aquele gol? Aí tem uma coruja em cima? Pronto, isso é um exemplo de uma viga biapoiada. Entendi. Sacou? Obviamente, todos esses sistemas aqui são isostáticos. Os sistemas que vocês vão encontrar na parte construtiva ou na parte de engenharia, seja lá qual for, tá? Vai ser hiperestável, não vai ser isostático, vai ser hiperestático, tá? Ou seja, você não vai encontrar, por exemplo, uma mesa onde uma parte dela... Pode falar. Essa questão aqui, eu pesquisei na internet e vi um exemplo de um laboratório de teste, que eles botaram 2 apoios e colocaram uma carga centralizada para fazer aquele teste de resistência. Isso não contaria? Eu teria que ver o desenho, teria que ver a proposta. Eu vou ver se eu acho ele de novo. Se ela tiver essa carinha aqui, ó, é válido, tá? Só com cuidado para não confundir carga pontual com carga distribuída, que essa que é a minha preocupação maior. Pode falar. Não, é por isso mesmo que eu estou perguntando. Nessa imagem, eles colocam um peso bem pontual em um ponto desse apoio para fazer aquele teste de resistência até ele quebrar. Entendeu? Mas aí é carga de ruptura, mas aí não é uma viga biapoiada. Entendi. Então não serve não, né? Ali é um ensaio de ruptura. Entendeu? Sim. A ensaio de ruptura não é viga biapoiada. Tá, show. Valeu. Obrigado. Entendeu? Ele, na verdade, ele tem um ponto de apoio e tem uma carga em cima. É como se fosse essa estrutura assim, uma estrutura. É o que nesse caso, a gente chama de flambagem. A gente está flambando. Não é o objetivo. Entendeu? Para essa aula, para essa disciplina, flambar. Flexão é horizontal. Só para vocês entenderem a linguagem, que se vocês serão engenheiros, já estão sendo engenheiros, né? Estão se construindo como engenheiros. Quando é horizontal, a gente diz que é flexão. Se ele estiver na vertical, isso aqui é flambar. Então, muito cuidado quando vocês estiverem no estágio, fazendo estágio, ou se já estiverem estagiando, tá? E tiver alguma conversa com o engenheiro ou alguém superior a você, tá? E você cometer esses pequenos equívocos. Isso aí, às vezes, é o divisor de água para saber se você realmente tem conhecimento, o mínimo de conhecimento da linguagem, da área em si, né? E não vai fazer nenhuma besteira. Então, assim, cada coisa conta como um ponto para, de repente, sair de estágio, né? E para um engenheiro júnior, algum assistente, obrigado. Tá? Então, assim é flambar, lembra de comida, ó. Gordinho lembra de comida, ó. Flambar, nunca comi nada flambado, mas me dá uma vontade de... E deitado é flexão, tá? Flambar é em pé, flexão é deitado. É quase a mesma coisa, mas só muda a geometria. Fala. Professor, teve uma aluna que perguntou se a gente pode fazer com objetos de casa. Deve, se quiser, fica bem legal. Eu gostei muito dos últimos trabalhos onde utilizaram objetos de casa e tal. Vou explicar cada um desses. Tem um em particular que é um clássico. Quer ver, ó? Esse viga biapoiada, ok. A gente já entende que são duas estruturas na qual você tem uma barra e um ponto que não precisa ser exatamente onde está aqui. Ele pode estar em qualquer ponto aqui, tá, gente?
eu preciso ter uma carga em cima ou embaixo. A carga pode estar vindo de baixo para cima, não importa. Aqui, por exemplo, carga distribuída. Sabe que tem muita gente... Uma galera faz muito isso. Não sei se é para me zoar, porque eu tenho um gato. Pega a gaveta, né? Abre a gaveta e bota um gato dentro, assim. Tipo assim, é uma carga distribuída, né? Visto que você tem um gato dentro de uma gaveta, você tem essa é uma estrutura em balanço, ou que a gente chama de engaste, tá? Essa estrutura está literalmente cravada para dentro da parede ou da estrutura, seja qual for ela, tá bom? E tem uma carga distribuída sobre ela. E aí, geralmente, pode ser uma caixa d'água, pode ser uma piscina, né? Tem gente que, o pessoal da arquitetura consegue umas fotos legais de piscinas com fundo de vidro, né? Aí que dá pro nada, assim, tipo assim, lá só... tipo, quilômetros não, exagero, pelo menos 100, 200, 300 metros de altura, né? Ou então em grandes hotéis onde a piscina fica em cima e tem um pátio lá embaixo no hotel. Vou ser muito sincero, tá? Se eu acordasse, porque com certeza consciente eu não ia fazer isso. Se eu acordasse dentro de uma piscina dessa, tá? Com certeza de branco ela ia ser marrom. Porque eu não ia conseguir sobreviver olhando para baixo, olhando para o nada, tá? Não ia ser legal. Então, só para deixar claro, não deem esse trote no tio Everton. Professor, Fale. licença. Deixa eu te perguntar. No caso, o senhor falou que seriam vigas, né? Vigas, isso. Aí você deu um exemplo de uma gaveta, aí e do banco da praça. Isso tá, que eu confundi. O que acontece? A gente está olhando aqui, tudo que a gente olha aqui é bidimensional. Só que a realidade não existe num sistema. Você não vai conseguir encontrar um sistema necessariamente bidimensional. Você vai encontrar sistemas tridimensionais. Então é natural que quando você for exemplificar, por mais que você tente apresentar o objetivo bidimensional do desenho, ele tem uma terceira dimensão que existe. Por exemplo, eu tenho uma viga, tá? Uma viga biapoiada aqui, ok? Por mais que ela seja bidimensional e eu queira representar com alguma coisa em cima, sabe? Vou pegar aqui alguma coisa que eu consiga equilibrar em cima dessa viga. Colocar alguma coisa em cima dessa viga, tá? Por exemplo, o post-it aqui, ó. Tá, eu posso estar representando com uma carga distribuída, tá? Mas o post-it, se eu colocar o post-it dessa forma, ela pode ser uma carga concentrada. Mas ele não deixa de ter um sistema ser tridimensional. Porque eu não consigo ter uma carga pontual de verdade, assim, que seja representativamente um ponto onde tudo se concentra ali. Isso é inviável atualmente. Você poderia exemplificar, de repente, através de talvez mais próximo, um lápis, uma caneta, algo do gênero. Acho que seria algo que eu poderia considerar como sendo o mais próximo possível e imaginável. Não, professor, acho que você não entendeu a minha dúvida. Eu tô falando que, no caso, a gente vai trabalhar com outras coisas sem ser com a viga. Por exemplo, o exemplo do engenharia. gaveta. De repente, um braço mecânico de uma escavadeira, não sei, uma estrutura da área sei lá, de processo de uma esteira rolante, por exemplo, uma esteira rolante, onde de repente está caindo lá terra, areia, alimento para poder embalar num sistema da engenharia de produção. Você pode considerar uma esteira rolante, dependendo da forma como ela é apoiada, a estrutura, como uma estrutura em balanço, como uma estrutura biapoiada, ou até como outras estruturas como essa aqui. Você só vai separar a seção que equivale ao mais próximo possível ao desenho desses esquemas aqui. Entendeu? Ou seja, não é necessariamente uma viga, pode ser qualquer outra coisa, né? É outra coisa, gente. Engenharia como um todo, tá? Não é engenharia civil. A turma, nesse caso, se fosse uma turma somente, exclusivamente engenharia civil, eu ia pontuar exatamente vigas, estruturas da área da engenharia civil, né? Que melhor fosse mais confortável para o pessoal, mas o pessoal da mecânica pode procurar coisas relacionadas à mecânica, isso é importante para o crescimento, para o entendimento de vocês do sistema estrutural. Pessoal da engenharia de produção, a mesma coisa. Elétrica, a mesma coisa. A ideia é diversificar, entendeu? Não é procurar só coisas voltadas à área da engenharia civil, que às vezes fica até mais fácil, né? Sim. Entendeu?
Outra coisa é que ali no biapoiada, o senhor falou que ele vai ter não vai se movimentar nem na horizontal nem na vertical. Só aqui, que nesse ponto. isso. Nesse aqui, ele na vertical, ele se movimenta. Ele só não se movimenta na horizontal por causa do desenho, do esquema. É porque eu não tô vendo a Ashura aí, porque a Ashura é que impede o movimento na horizontal, né? Nem sempre. Às vezes não está rachurado. Isso acontece em prova de concurso, na verdade. Em concurso, você tem que entender que não, o rachurado é apenas uma das várias exemplificações. Se ele tivesse, quando ele não está rachurado, você entende-se que ele está aprisionado em alguma superfície. Quando ele não está aprisionado em uma superfície, o que eles fazem? Eles fazem 2 desenhozinhos paralelos, ou uma rodinha, ou um triângulo com 2 rodinhas. Nem sempre rachurado é representativo, tá? Pode ser rachurado, ou como aqui o próprio desenho aparenta aqui, ó, um pouquinho mais escuro, né? Enfim, isso é muito comum em concurso, tá? Geralmente eles não rachuram de propósito, para saber se a pessoa... Então, aí como que eu faço para ver que tem dois momentos? Vamos lá. Consegue 2 graus de liberdade, né? É isso, vamos lá. Aqui eu tenho 3 graus de liberdade. Eu tenho 3 graus aprisionados de liberdade. Aqui eu tenho 2 graus de liberdade. Primeiro, porque quando esse triângulozinho, que a gente chama de vínculo, ele está encostado em uma superfície, rachurada ou não, mas ele está encostado numa superfície, você olha, você vê, identifica isso. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. Aqui, fica mais fácil. Aqui, quando ele está encostado numa superfície, rachurado ou não, ele indica que ele está restringindo o movimento em 2 direções, x e y. Tá? Se você corta metade dessa viga, esquece o que está acontecendo do lado direito. Só observe a estrutura nesse pedacinho. Note que a viga ela pode até girar, que é o grau de liberdade de momento que a gente falou, que pode acontecer. Show de bola. A gente vai ver hoje em exercícios. Tá? Isso aqui ela pode girar na boa, feliz da vida. Mas ela não pode nem ir para lá e nem subir, que ela está aprisionada, ela está segura aqui. Eu segurei esse trem, ela só consegue fazer isso. Tá? Do outro lado, tá? Ela está solta. Solta como representada como? Ela podia estar representada até sem as rodinhas, contudo, teria um espaço entre a base do triângulo e o chão. Isso também indica primogênero, que ela só está aprisionando uma direção. Um círculo, tá? Uma estrutura circular, isso também representa esse grau de liberdade aqui, ó, principalmente no eixo X, para esse desenho, tá? Ou simplesmente, ou o desenho como ele está ali sendo apresentado, um triângulo com 2 rodinhas, como se fosse um patins, tá? Ou seja, ele não aprisiona, ele não segura a direção vertical. Perdão, a direção horizontal. A vertical, sim. Consegui. Então, no primeiro eu vou ter 2, né? E 2 graus de liberdade. Aprisionados. Perfeito. Isso, aprisionados. E o segundo? No segundo eu só vou ter 1. Então, eu tenho 3. Se eu tenho 3 graus de liberdade, então, naturalmente, eu vou precisar de 3 equações, porque o sistema é isostático, para conseguir resolver esse problema. Encontrar o valor de cada força que atua nesse vínculo. Nesse caso aqui, no eixo Y e no eixo X. Nesse caso aqui, é só no eixo Y. Mas isso deixa para exercício. A gente vai fazer um exercício só para isso. Senão a gente não consegue dar continuidade na aula. Mas as suas perguntas são pertinentes. Só fica... Eu sei que seu coração está querendo adiantar um pouquinho. É porque eu tenho já os exercícios preparados para explicar exatamente esses pontos que você está me perguntando. A minha preocupação agora é só falar sobre a questão das vigas, e aí quando a gente pular para os exercícios, aí a gente volta a abordar isso. Pode ser? Pode. Obrigado. Mas guarda essas informações. É só para não falar tudo num bloquinho só, tá? Que a gente vai ter oportunidade de ver isso um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Então, temos a viga biapoiada, temos essa viga em balanço, que ela também está aprisionada em 3 graus de liberdade. Nesse caso, ó, ela não vai pular daqui para frente, né? Ela não vai sair, né? Ó.
Imagina essa situação, ela não vai sair para lá, ela não vai subir e não vai descer, porque ela está presa. Então, ela está presa em... tem 3 restrições aí nos graus de liberdade, tá bom? Obviamente que tem um cálculo, a gente consegue calcular o momento, consegue calcular quanto que vale cada uma dessas forças, que faz com que essa viga em balanço permaneça estática, como a gente havia falado na semana passada. Nesse caso aqui, ó, esse aqui não é uma estrutura isostática em particular. Essa aqui é uma estrutura hiperestática. Por quê? Vamos ver. Se nós acabamos de ver que aqui nós temos 3 graus de liberdade de aprisionados, e se eu tenho uma viga bi-engastada, que ela está engastada do lado esquerdo, engastada do lado direito, o pessoal usa muito isso aqui, gente, foto às vezes, algum maluco fazendo exercício, tá? Em academia ou na pracinha, enfim, varal, né? Roupa no varal, às vezes também pessoal, né? Mostrando a viga engastada, enfim. Um outro sistema também de bi-engastamento, tá? Sistemas de eixo móvel de carro, né? De roda de carro, né? Você tem uma roda do lado de cá, uma roda do outro lado, tá? Por mais que ele faça um movimento de giro, tá? Na direção X e na direção Y e o momento de torque não ocorre. Então, existe também essa possibilidade aí, principalmente o pessoal da engenharia mecânica. Na elétrica também, né? Sai lá de repente tem o engaste de uma estrutura que sai de dentro de um sistema de uma caixa de força que vai para um fio que vai para uma outra caixa de força e que necessariamente os graus de liberdade estão ali aprisionados exatamente para que ele não saia dessa posição e não gere algum problema de curto-circuito ou alguma coisa do gênero. Estou dando exemplos para vocês entenderem com relação à viga bem gastada. Até aqui nos ajudou o senhor. Se aqui é bi-apoiada, aqui é em balanço, aqui é bi-engastada. Agora vamos misturar esse trem. Aqui agora eu tenho contínua com 2 vãos. Por que contínua com 2 vãos, tio Everton? Vão é o espaço entre 2 apoios, independente de qual seja o tipo de apoio, tá? Vãos é isso, independente de qual seja o tipo de apoio. Essa viga aqui, tá? Você pode dizer para mim, professor, ela é de primeiro gênero, segundo, perdão, ela é isostática, ela é hiperestática? Não, ela é isostática. Como assim, professor? Eu tenho 2 graus de liberdade aqui presos, né? 2 graus de liberdade aqui presos, mais 1 grau de liberdade e mais 1 grau. Ou seja, eu tenho 4 graus de liberdade. Se eu só tenho 3 equações e eu tenho 4 graus de liberdade, então ela é hiperestática. Não, bebê. Quando você tem esse menor grau de liberdade aqui sendo apresentado, tá? Nesse caso aqui, o de primeiro gênero, né? Que é só um eixo, ele só se replica. Você pode botar várias bolinhas aqui embaixo. Imagina, rolemã, né? Rolemã, aquelas rodinhas de rolemã. Se você tiver só 2 bolinhas ali, elas já meio que fazem a função. Mas você pode botar 20 bolinhas ali, ela vai continuar fazendo a mesma função. Tá? Vai continuar tendo 1 grau de liberdade ali girando. Tá? Livre. Tá? Para o eixo, nesse caso, para o eixo. Tá? Observando esse caso na área da mecânica. Então, a mesma coisa, a mesma analogia acontece aqui. Tá bom? Isso é uma pergunta clássica de concurso. Quando vocês fizerem concurso, todo mundo tem sistemas isostáticos na prova de concurso, independente de qual engenharia. Vai fazer para Marinha, Exército, Aeronáutica, Público, caguei. Vai ter uma questãozinha, às vezes teórica, pegadinha desse jeito, tá? Agora você já sabe. Continuando. Então, continua de 2 vãos, porque ela possui 2 vãos. Fala comigo. Abre teu coração. Naquela representação ali, que tem só uma bolinha, e depois... No D mesmo. Que tem só uma bolinha, e depois um triângulo e 2 bolinhas. É a mesma representação? É o mesmo... Representações diferentes. São 2 formas diferentes de desenhar a mesma coisa. Perfeito. É isso aí. Tá bom, obrigada. Isso aí mesmo.
Vamos lá. Abre o áudio, hein, gente. Tem gente que fica escrevendo lá no chat, eu não consigo ver o chat, tá? Aí, Não, professor, fala o que eu pro tinha lado de cá. escrito no chat foi até que o menino falou que eu tinha comentado se podia fazer com objeto de casa. Só que Ó. assim, o meu objeto, eu tenho um filho pequeno e ele Ah, tem meu Deus, muito a criança vai Lego. entrar no... Ah, tá me meio. Entendeu? E É, mas eu Lego, vou botar a criança pendurada em algum lugar. vou botar ele para fazer o ponto de apoio. Ele tem Vai muito estar Lego, acostumando com uma engenheira. aqueles Legos pequenininhos, sabe? Aí eu queria saber se posso usar pelo menos Claro, para uma óbvio, representação. óbvio, Porque óbvio. é Só realmente muito óbvio quando vê montado assim. toma cuidado com a questão dos vínculos, tá? Ele pode ser de isostático a hiperestático. Eu aceito na boa, mas cuidado para não ser hipoestável. Hipoestável é quando quando todo mundo é de primeiro gênero, todo mundo é bolinha, ou então todo mundo é triângulozinho com bolinha embaixo, assim, enfim. Cuidado, né? Por exemplo, cadeira. A cadeira, se você olhar no plano bidimensional, se você pegar uma cadeira e cortar no plano bidimensional, ela não está presa no chão. Né? Então, na verdade, ela tem um grau de liberdade aí que não a segura para um lado e para o outro. Então, se você, por exemplo, botar uma foto de uma cadeira, é provável que eu tire um pontinho aí, alguma coisa na pontuação. Porque busque sempre sistemas isostáticos e hiperestáticos para representar. Hipoestático, não. Então, por exemplo, você vai fazer o desenho do Lego. É legal você mostrar alguma parte do Lego que esteja, por exemplo, presa ou fixada em algum ponto, entendeu? Para mostrar que eu tenho 2 graus ou 3 graus de liberdades ali, sacou? Isso você tem que só bolar um pouquinho. Você pode até fazer uma paredezinha de mentirinha de Lego e aí botar, por exemplo, um engaste, bem engastado, 2 paredezinhas. Aí você já começa a aproveitar a questão do Lego como uma situação para resolver esse problema, tá? Entendi. Professor, Tá ótimo. Fala comigo. A Roberta até mencionou, né? No caso, você falou que é a bolinha e tem o triângulo com as bolinhas. Cada um é um só, né? Essa bolinha aqui, Seria um só grau de ou liberdade. triângulo com rodinha, como se fosse um patinete, ou então o triângulo com um espaço. Às vezes tem isso, tem um triângulo e aí tem um espaço embaixo, assim, um triângulo. Isso também indica um grau de liberdade só. E sim, mas aí no caso, para esses dois aí, o grau de liberdade seria só na vertical, né? Os dois só seguram na vertical. Na Então eles podem. horizontal, se você cortasse essa pecinha, esquecesse o triângulozinho que está no chão, no B aqui, ó, esquecesse isso aqui, você desse uma porradinha do lado de cá, o que ia acontecer? Essa rodinha ia fazer, essa rodinha ia fazer isso, né? E o triângulozinho, que é como se fosse um patins, também ia fazer esse movimento. Se desse uma batidinha de um lado ou do outro. Então, significa que eles só seguram a direção vertical. A direção horizontal deu ruim. Eles não aprisionam, tá? Deu para entender? Sim, obrigada. Então, vamos lá. É nóis. Então, 2 vãos por quê? Porque eu tenho 2 vãos, né? Carga distribuída. Professor, mas como é que eu posso fazer essa carga distribuída? Sei lá. Ela não necessariamente precisa daqui. Ela pode estar num cantinho, ela pode estar no outro cantinho. Carga distribuída, tenta fixar, assim, são alguma coisa empilhada, pessoas, um grupo de pessoas reunidas numa região muito próxima, assim, numa estrutura, tá? Deixa eu ver. Piscina com água, qualquer coisa que represente água ou represente chuva, vento, enfim, um telhado, algo do gênero, tá bom? Aí vocês vão ter que não precisa ser tão criativo, é só entender que isso aqui é algo que está sendo distribuído sobre uma superfície e não é algo exatamente pontual. Isso já ajuda, tá bom? Vamos lá, por exemplo, tem banco de praça que tem 3 pontos assim, né? Por exemplo, e aí tem várias pessoas sentadas naquele banco de praça. Aí você pode considerar como se fosse uma carga distribuída, né? É um exemplo, poderia ser um exemplo assim, tá?
Vamos lá. Então, vocês entenderam o que é contínua dos dois vãos, porque existem dois vãos, tá? Entre os vínculos. Aqui, ó, é biapoiada com um balanço, por quê? Eu tenho dois apoios e um balanço no final, tá? Biapoiada com um balanço. Aqui eu tenho dois vãos, não tenho? E eu também tenho dois balanços. Opa, então é contínua, tá? Com dois vãos, dois balanços. Ou contínua com dois balanços e dois vãos, não importa a ordem. São perguntas clássicas de concurso, para quem gosta de concurso ou pensa em fazer concurso um dia. Aqui eu tenho biapoiada com dois balanços. Biapoiada, por que biapoiada? Porque eu tenho dois apoios. Com dois balanços? Sim, que eu tenho dois balanços. Ah, mas aí não falou do vão, professor. Não, não existe um vão. Esse um vão a gente chama de biapoiado, sacou? Só começa a contar o número de vãos a partir de 3 apoios em diante. Porque aí eu tenho 2 vãos, 3 vãos, 4 vãos. Se só tiver um vão, a gente chama já começa como biapoiado. Já dali diante já é biapoiado. Tá? E aí eu tenho 2 balanços. Tá? Pode dar um exemplo? Um exemplo? Vocês estão querendo muita coisa. Pera aí. Ai, meu Deus. Acho que posso na engenharia mecânica? Na engenharia mecânica tem, por exemplo, a campainha, né? A campainha, quando você aperta aqui, ó, tec, 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 aí quando o bichinho toca no sistema, gera corrente e gera um alarme, tá? Isso nesse caso, você teria que imaginar como seria a questão da carga distribuída sobre essa base, né? Quando a pessoa vai lá e aí, né, liga o sistema ou desliga o sistema, não sei como funcionaria nesse caso, tá? E aí ele acionaria algum componente ou alguma coisa. É um exemplo, tá? Na engenharia mecânica. Eu estou tentando dificultar para que vocês busquem. Vocês têm que buscar esse treino na internet. Esse que é o trabalho. Se eu der os exemplos, vai dar ruim, ué. Vocês estão me enganando, hein? Vocês estão apelando pro meu coração. Continuando, aqui então. Aqui eu tenho 3. Contínua, tá? Com 3 vãos. Ah, por que não é pentapoiada, sei lá, tetrapoiada? Até é possível. A linguagem pode até ser usada, mas você não vai encontrar comumente na literatura dessa forma, tá? Que se começa com biapoiada, aí depois vem 2 vãos, 3 vãos, 4 vãos, 5 vãos, acho que é mais... Na literatura fica mais fácil. É isso, gente. Vocês vão pegar esse desenhozinho, vai colocar um equivalente do lado, vai pegar o B, vou desenhar, botar do lado, C, T, todos os desenhozinhos de lá, e aí eu vou comparar, vou ver se realmente bate se tem a ver, né? Se não tá uma parada mó viagem, assim, tá? E vida que segue, tá bom? Por isso que é legal ter um grupo relativamente grande, 6, que aí vocês podem dividir tarefas, né? E não ficar todo mundo concentrado numa coisa só. Bom, agora vamos para a aula. Vamos falar sobre tipos de carregamento? Senão eu ainda tenho que dar um exercício hoje. Vocês sabem que eu tenho probleminha com horário, geralmente eu passo do horário, eu não queria passar do horário. Não vou ficar mal falado aí. Professor fica passando do horário. Opa, já tem uma listinha montada aqui. Bom, enfim, vamos lá. Vou mandar isso aqui para vocês, tá? Não se desesperem, não. Isso aqui são tipos de carregamento, como eu já havia falado e até adiantado com as colegas, né? Essa aqui eu tenho uma carga pontual e aqui eu tenho carga distribuída. Note que aqui o desenhozinho ele até é interessante porque ele mostra 2 alturas diferentes de carga, né? Como se fossem dois patamares. Aqui poderia ser uma estrutura, tá? Que gera uma determinada força ao longo dessa seção. E aqui eu tenho uma outra estrutura que representa uma força ao longo dessa seção. Ou seja, quando você vê assim, 200 Nm é a unidade de carga, tá? Ou seja, para cada metro eu tenho 200 newtons distribuído nessa seção. E aqui eu tenho 100 newtons por metro. Ou seja, a minha carga distribuída equivale a 100 newtons a cada metro dessa seção, tá? E aí você tem um cálculozinho super simples para ser feito aqui, que é literalmente o cálculo da área dessa figura geométrica. A gente vai ver isso na semana que vem. Hoje a gente só vai trabalhar com carga concentrada
e como que a gente calcula o valor das forças nos vínculos, tá bom? Então, na semana que vem, a gente começa a entender o processo de carga distribuída. Então, respira fundo. Continuando. Então, carga concentrada, obviamente, é uma carga pontual, num ponto qualquer da viga. Tá? E a carga distribuída é representada dessa forma e ela indica o valor, né, em newtons por metro ou quilonewtons por centímetro, vai depender da unidade. Aí é só um exemplo bobo, né? Um cofre sobre uma viga. Um cofre, né? Não é um cofre, é qualquer coisa. Por exemplo, não tem nada embaixo. Se não tem nada embaixo, não é porque ele está flutuando. Numa prova de concurso, você já pode considerar isso aqui como se fosse um vínculo de segundo gênero e outro vínculo de segundo gênero. Ele teria que ter rodinhas ou ele teria que ter uma barra afastada ou ser um círculo, né? Para ser considerado de primeiro gênero. Ou engaxa, o engaxa é meio óbvio, né? Engaxa é tipo trampolim, né? Enfim. Aqui é a carga distribuída, né? A parede sobre uma viga, né? Por exemplo, você construiu uma parede e aí você tem sobre uma viga, sobre uma estrutura, um beiral de uma casa, uma varanda, por exemplo, a parede de uma varanda ou a grade de uma varanda, né? Que tem lá, tá lá em cima, no 8º, 10º, 5º andar, sabe, sei lá qual andar, ela pode sim ser representada, por exemplo, como uma carga distribuída, tá? São tijolos, né? É uma massa que está sendo distribuída ao longo de 2 pontos de apoio. Isso aqui eu já falei um pouquinho para vocês, são considerações técnicas, depois vocês podem parar o vídeo quando vocês forem estudar com calma e ler, tá? Essas foram das aulas passadas. Tá bom? Eu já falei basicamente sobre tudo isso aqui. O que me interessa agora é essa partezinha aqui, que é a parte que é mais voltada à área de vocês, da engenharia. Vocês podem ver que eu tenho vários desenhozinhos. Tem desenho A, tem desenho B, C, D, E e F. Essas são as principais formas que as forças podem atuar sobre esses objetos. Tá? Antes de já jogar na outra tela, tá? Para vocês responderem, vamos lá. Eu pergunto para vocês, essa força aqui, essa primeira força A, é uma força de tração, compressão ou flexão? Tração, professor. Tração. Tração é sempre para fora, tá? Do eixo axial, tá? Vocês conseguem ver alguma outra força que represente tração nesses desenhos aqui de cima? Tem sim o F. Na letra F. Então, o F, nesse caso, ela não vai representar tração, porque isso aqui eu tirei de uma prova de concurso, tá? Na Marinha. Esse F, ele não é tração, ele representa, na verdade, esses dois Fs conjuntos, representam a força de cisalhamento. Né? Porque você tem... Isso. Porque o cisalhamento, essas forças, elas não estão na mesma linha. Elas são até paralelas, mas elas não estão no mesmo eixo. Quando a força está no mesmo eixo e é de saída, aí é tração. Mas se ela deslocar um pentelésimo para a esquerda ou para a direita, aí essa força construída é uma força cisalhante. Tá? Um exemplo de força de tração é a mola, né, professor? Força de tração é a mola, perfeito. Essa aqui eu falei. Acabei de falar para vocês, cuidado. Isso acontece muito na linguagem dos engenheiros. Que força é essa aqui? Flambagem. Flambagem, é força de flambagem. Se essa é de flambagem, aonde estaria representada a de flexão? Na letra C. Perfeito, letra C, flexão. Tá? Isso aqui gera erros fatídicos aí em provas, até na rotina mesmo. Às vezes você está falando com a linguagem X, o engenheiro acredita que você sabe da linguagem que você está falando e, de repente, um erro grave pode ser acometido. Aí problemas sérios geralmente acontecem. E engenheiro não mata a varejo, o engenheiro gosta de matar atacado. Então, vamos nos prevenir. Essa força aqui, professor, saber, pode falar comigo.
Compressão. Pode falar, alguém ia comentar alguma coisa? Qual é a diferença da compressão para a flambagem? Show, isso aí. A flambagem, existe um grau chamado grau de esbeltez. Tá? Esbeltez. A flambagem, ela tem um tamanho mínimo necessário onde ela gera a esbeltez da estrutura. Se eu aplico uma força a esse objeto e ela faz essa barriguinha é o grau de esbeltez. Então, essa força que eu apliquei, ela é flambagem. Agora, se eu pego uma estrutura de corpo de prova, como esse aqui, tá? E faço uma força igual ou superior, e ele, no máximo que vai fazer é estourar na minha mão, explodir, tá? Então, não é flambagem. Foi de compressão. Sacou? Flambagem gera esbeltez. Compressão, não. Geralmente está associado à área da seção transversal. Se ela é grande o suficiente para a aplicação dessa força. Geralmente, a força em flambagem ela é quase considerada uma força pontual no eixo axial. E já a força de compressão é uma força que ela é emitida numa superfície bem maior do que o ponto aplicado. Mas é o mesmo sentido, né? A mesma coisa. Mesmo sentido. Pode falar comigo. Uma outra coisa, rapidinho, que também pode ajudar bastante. A força de compressão, tá? Ela é uma ação e reação. Da mesma forma que eu tenho uma força aplicando em cima, eu também vou ter uma força aplicando embaixo, tá? Isso aí é uma força de compressão e é no mesmo eixo. Pode me perguntar. Alguém A flambagem, geralmente, mestre, quando você aplica uma força exatamente pelo esbeltez, você tem uma flexãozinha nela. Isso, que é chamado de esbeltez. E já no caso da força de compressão, você tem as forças distribuídas que elas vão realmente estourar, porque todas elas estão reagindo no mesmo toda a área. Ele não doa energia ao ponto dela gerar esbeltez. Essa energia é distribuída de tal forma que acaba ocorrendo, por exemplo, se for um corpo sólido, que vocês não vão, não sei se vocês já passaram por resistência de materiais, mas um corpo duro, né, tipo uma cerâmica, como o concreto, tá, uma estrutura de concreto, ele não vai flambar, ele vai gerar já a ruptura, a explosão, né, que é a ruptura catastrófica que a gente chama. Exatamente por causa da ação da compressão. Ele não tem energia necessária para gerar essa barriga, essa esbeltez, tá? Professor, então a reação é devida... Pode falar. Professor, então a flambagem e a compressão, quem determina isso é o corpo, né? Onde está sendo feito o teste, né? Sim. E a D? Quem é bom aí? Vamos lá. Rotação. Torção. É uma torção. 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 O pessoal da engenharia mecânica não pode errar, não. A engenharia mecânica vive fazendo... abrindo, fechando coisas aí com prego, martelo não, com parafuso, rebite. Não, rebite está mais associado à parte do F, da letra F, mas é torção, exatamente. Torção, por quê? Alguém sabe explicar por que torção? Tem alguma ideia? Porque está no sentido de rotação, né, mestre? Isso, vai ter uma... Por mais que essas forças tem uma característica muito parecida com a característica de cisalhamento, tá? Essas duas forças aqui, elas não cisalham o objeto, elas rotacionam, porque elas são tangenciais. Se você pegar qualquer objeto circular... Deixa eu ver cadê o negócio? Para ser de cisalhamento, teria que ser Olha só, atuando em cima dele, né? Se fosse uma em cima e outra embaixo... Não, né? As duas atuando na face superior do objeto. Se as duas estivessem na face superior e não estivessem alinhadas, perfeito. Isso aí é uma boa pegadinha. Essa seria a resposta, seria cisalhante. Como assim, alinhado? Olha só, para ser uma força de tração, compressão, flambagem, flexão, flambagem, tá? Você sabe que elas precisam estar no mesmo eixo, ok? Note que a F ela não se encontra no mesmo eixo. Percebe? Esses dois, ação e reação? Todas elas têm ação e reação, tá? Por acaso, por algum motivo, o desenho alguns desses desenhos só estão desenhando uma força só. É porque como elas coincidem, só que no sentido oposto,
tá? Ele não foi desenhado. Mas aqui, por exemplo, de compressão, tem uma força contrária, tá? No mesmo eixo, né? Aqui é a mesma coisa, da tração, tem uma força contrária no mesmo eixo. Flambagem, a flexão é a mesma coisa. Flambagem é a mesma coisa. Só que a cisalhamento não. Cisalhamento tem uma força para uma direção e ali é outra. Agora, aqui, elas estão na área circular, elas estão tangenciando, são tangenciais. Quando eu tenho duas forças tangenciais, ó, exatamente isso que acontece, ó. Imagina que essa mão aqui seja uma força e essa aqui seja uma outra força. Ó. Note que elas estão em direções opostas. O que faz com que o objeto faça o quê, exatamente? Rotacione. Só que o problema é que, imagina se, além de rotacionar, ele está preso em alguma estrutura, como essa aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai torcer. Então, essa força é uma força de torção. Agora, se você pegar essas duas forças aqui, imagine agora uma área de seção, porque meus copos estão cheios de café aqui. Aqui, não, mesmo exemplo. Se eu tenho uma força aqui e uma outra força aqui, ó, tá? Por mais que eu puxe uma para um lado e outra para o outro, elas não vão fazer esse cara girar, tá? Eles vão fazer o papel de cisalhamento, de cisalhar. Obviamente que para cisalhar isso aqui ou qualquer outro material que não seja tão flexível assim, será uma força de cisalhamento astronômica. Mas se eu sair do centro do círculo e ir para as bordas, tangenciando, aí eu já gero esse movimento de rodar. E se esse movimento de rodar está preso em uma estrutura qualquer, aí você tem a torção do objeto. Igual torcer uma toalha, entendeu? Torcer esse objeto aqui, ó. Torção, ó. Olha as forças, ó, nas laterais, ó. Eu estou torcendo. Ó, é um processo de torção, tá vendo? Professor? Oi? Se na letra D tivesse uma força em cima e uma força embaixo, no mesmo sentido que está aí agora. Continua sendo torção. Continuaria sendo torção. A regra é, se as forças estiverem tangenciando a área da superfície, essa área aqui é só uma pegadinha, nem sempre a superfície é circular. Circular, tá? Circular aqui é por exemplo, essa superfície aqui não é circular. E olha minha mão, e eu gerei torção. Sacou? Estou gerando torção. É que, na verdade, as forças estão tangenciando as superfícies. E aí, quando eu faço o movimento de giro, ó, naturalmente eu vou gerar o processo de torção. Tá? E aí, isso aqui poderia estar aqui, as duas poderiam estar aqui na pontinha, se eu conseguisse fazer isso, né? Mas não vai ser difícil, né? Ou poderia estar exatamente já respondendo a sua pergunta aqui, ó. As duas estão nas extremidades e mesmo assim continua o processo de torção acontecendo. Foi? Professor, eu fiquei com dúvida por causa da dúvida dele. Se fosse para cima e para baixo também ia rotacionar? Vê se eu entendi se foi essa pergunta que ele fez. Eu não posso ter também me confundido. Imagina se eu pegasse esse Fzinho aqui e jogasse ele aqui para baixo, do mesmo jeito. Ele rotacionaria? Sim. É exatamente isso aqui. Ó, tem esse F para cá e tem um F para lá. Um F para... Ixi, peraí, acho fácil fazer assim. Assim, tá vendo? Tô torcendo, é exatamente isso que acontece. Consegue perceber que a estrutura está torcida? É a mesma coisa. A distância, né, Só mudaria a distância. A distância. E a força talvez fosse um pouco maior, não sei. Aí depende, a gente está falando nesse caso de torque. Aí já vai entrar em outra seara. Mas eu acho que ela estava falando em relação à direção e sentido da força, não a posição. Se as duas forças estivessem apontando para a mesma direção... Para cima, é isso? Não, eu acho que foi o Bruno que perguntou. Ele falou assim, se eu acho que se uma força estivesse para cima e outra para baixo. Não, aí seria rotação. Aí você essa confirmou. Aqui para cima e essa para baixo. Aí não dá torção, não. Aí já não é torção. Aí vai ser ou cisalhamento, caso elas estejam afastadas, ou compressão ou tração. Restrição, né? Restrição é o que gera da tração. Restrição. Restrição é o processo dentro do sistema de tração. Tem um momento na curva de tensão-deformação, um ponto máximo, tá, da curva, que ocorre o empescoçamento de determinados materiais, principalmente os metálicos. E aí esse empescoçamento é chamado de estricção.
Isso é uma outra coisa na área de materiais. E depois vai a ruptura, né? E aí, depois, logo em seguida, a curva tende a decair, né? E a ruptura. Professor, acho que o desenho não ajuda muito. Me deu até um arrepio agora. Fala. Mas dá para confundir, sim, o cisalhamento com a rotação. O que difere aí, a rotação é em volta do próprio eixo. Do eixo da superfície. E o cisalhamento é cisalhamento é um esforço diferente. Isso. Cisalhamento você pode até julgar por duas superfícies que estão presas num ponto e que realmente vão sofrer esforços e aí eles vão cisalhar. É o papel do rebite. O rebite tem esse problema. Ele tem exatamente essa função. O rebite, a função do rebite é exatamente construir essa força contrária à força que está sendo atuando na chapa de aço. Você vai arrebitar lá a chapa de aço, o papel do rebite é exatamente ter, no mínimo, uma força contrária, uma força de cisalhamento contrária à que está sendo feita na chapa de aço para poder manter a estrutura estável, para um avião ou alguma outra carcaça que utilize estruturas rebitadas. Show? Posso passar para a próxima? Aí, torção, flambagem e cisalhamento, é basicamente o que a gente conversou. Isso aqui são só as respostas, né? Aí, isso é interessante, porque às vezes você acha que é só uma coisa ou outra. Não, bebê. Na verdade, você pode ter a combinação de muitas delas. Você pode ter em uma estrutura só a combinação de todos os esforços. Tá? Aqui são alguns exemplos de sistemas estruturais. Tá? Por exemplo, de duas dimensões, que são pequenas em relação à terceira. A gente geralmente chama de viga, treliça, pórtico, grelha. Uma dimensão apenas, tá? Isso é mais um vocabulário para o dia a dia de vocês na área da engenharia. Placas e cascas são estruturas que possuem apenas, consideradas como uma dimensão, são estruturas muito finas, né? Placas e cascas. E as estruturas que são na área de vocês, que são consideradas, que as três dimensões são consideravelmente grandes e representativas, a gente chama de blocos, barragens e assim por diante. Tá? Aqui é uma nomenclatura que eu já falei pra caramba para vocês, mas está aqui, vocês vão receber pelo oh, meu Deus, lá pelo Classroom, em algum lugar aí, vou mandar pelo grupo do WhatsApp também, tá? E tá gravado no vídeo, depois é só parar e ler se caso queira, mas já é o vocabulário que a gente já está conversando há um tempinho, tá bom? Eu só deixei aqui escrito, fica mais fácil, que nem todo mundo fica igual doido anotando, tá? Aqui, no caso, temos os esforços externos ativos, tá? Peraí, isso mesmo. Os esforços externos ativos. Externos ativos tem os internos, tá? Que nós vamos estudar provavelmente para A2. Então, não vou falar sobre eles ainda, porque está ligado à construção de gráficos de diagramas de força. Então, não vou pular essa etapa, uma etapa que vai assustar vocês. Então, por enquanto, vamos pensar nos externos, ativos. Então, são forças ativas que deliberam ou formam a estrutura ou dá os nomes aos bois aqui. Tá? Então, eu tenho aqui uma concentrada, uma carga distribuída. Esse Szinho tá na integral não, tá, gente? Imagina que essa viga ela é contínua e aí ele cortou só uma seção para mostrar o que está acontecendo. E esse aqui é o momento, que é a parte rotacional, tá? São as cargas concentradas, distribuídas nos momentos, tal, prepondoro. Aqui um exemplo de carga concentrada. Opa, já estou dando uma dica aqui de alguma coisa para vocês, de alguns vãos, né? Pode ter uma estrutura pendular, que é o cavalo do caminhão, né? Isso aqui é a parte de trás do caminhão. Enfim. Aqui não vou assustar vocês, isso aqui é mais para o pessoal que faz teoria de estruturas 2. Não é o caso de vocês. Também já vou falar um pouquinho sobre isso no exercício, que eu gosto de falar nos exercícios. O que me interessa é isso aqui, só para vocês entenderem o conceito. Tipos de apoios ou vínculos. Isso aqui é um móvel, tá vendo? Esse aqui é um desenho bem esquemático, mais próximo da realidade de vocês. É um móvel. Vê, o fixo, ele está preso na estrutura. E o engastamento, onde eu tenho as minhas três reações, os meus 3 graus de liberdade estão aprisionados. Aqui eu só tenho 1 grau de liberdade aprisionado, aqui eu tenho 2 graus de liberdade, e aqui eu tenho meus 3 graus de liberdade. Tá? Aqui é um exemplo, né? Vamos estudar treliça para A2.
Então, tenho aqui vários sistemas onde eu tenho minhas vigas de primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero, tudo misturado e, enfim, uma loucura só aqui. Tá? Aqui é a grelha, a chamada grelha, que é unidimensional. Existe cálculo para grelha. Tá? Quem vai trabalhar um dia na Petrobras aí vai fazer muito cálculo estrutural para grelha. Aqui também é, novamente, uma estrutura engastada. A gente pode considerar como ela é um engaste, porque ela está presa ao solo. Tá? Então, ela está presa. As 3 dimensões dela estão restringidas. Aqui é um nó, tá? Esse nó, vocês vão conhecer, a gente vai falar um pouco mais sobre ele quando a gente começar a fazer cálculo de treliça para A2, tá bom? Onde eu tenho várias barras que formam estruturas treliçadas e que as cargas estão distribuídas de acordo com os ângulos de cada uma dessas estruturas treliçadas. Tá bom? Que mais um exemplo, né? Para vocês entenderem de ponto de apoio, que ele pode ser considerado, dependendo do que você olha aqui, como primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero, sistema estático, isostático, hiperostático, depende muito de como você olha essa estrutura. Tá? Até os fios que estão aqui aparecendo aqui, ó, eles têm uma representação relativamente importante na estrutura. Que assusta um pouco, mas é porque aqui trabalha em sistema tridimensional. A gente vai ver no exercício. Calma, não entrem em pânico. Isso aqui nós já falamos nas primeiras aulas sobre o sistema hipostático, isostático, né? Sistemas de equilíbrio, tá bom? Sistema hiperestático, que é mais do que estável, tá? Isso tudo já foi comentado, falado e abordado. Depois vocês podem ler com calma e rever aqui, caso haja necessidade. Isso aqui eu não vou assustar vocês agora. Isso aqui é teoria de estruturas 2, tudo teoria de estruturas 2. E partiu para 2 videozinhos, que eu sempre olho para cima aqui. Merda, eu não vou conseguir dar o exercício. Bosta. Tá bom, semana que vem então só vai ter exercício desse trem. Vamos para o primeiro videozinho. Eu acho que o primeiro vídeo eu já deixei engatado lá. Não sei. Deixa eu ver. De um lado, tem gente que não... Sim, eu não pago o YouTube não, tá? Porque eu sou proletariado, eu não vou ficar pagando YouTube, dando para o YouTube. Então vocês vão ver esse comercialzinho chato, 4 segundos. Viaja por causa dos preços das passagens. Vou até dar uma negativa aqui só para... Tem gente que tem milhas... Pronto, cadê? Ei, agora eu vou... Não, Alan, pula, não quero pagar não. De vigas. Esse é o Alberto Amo, engenheiro. Recomendo o canal dele. Ele fala muita coisa na área prática, só que mais na civil, na engenharia civil. Mas, como a gente quer ter um entendimento geral do conceito de viga, ele vai apresentar o que é uma viga para vocês, vai dizer o que é o negativo e o positivo da viga, por que a viga tem esse design, esse projeto, que isso aqui se replica para guindaste, Munk, para estruturas de braço mecânico, para árvores de eixo árvore de eixo dentado, né, para quem na área da pessoal da engenharia mecânica aí, enfim, e de várias áreas aí da área das engenharias. Eu estou colocando ele em prática porque o que ele abordar aqui se estende a todas as outras áreas também, tá, gente? Eu não estou puxando sardinha para um lado ou para o outro, não. Vou deixar só rodar um pouquinho. Mas abre o áudio e pergunta caso tenha alguma dúvida ou queira acrescentar alguma informação importante, tá? É um outro elemento extremamente fundamental nas estruturas. Vocês estão ouvindo? Está conseguindo ouvir? Está alto? Sim. Professor. Vou iniciar aqui mais esse vídeo. Convido você novamente para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like, para acompanhar o nosso trabalho. Mais uma vez eu peço para você que está nesse vídeo, que não assistiu aos anteriores, que volte nos vídeos que nós já falamos, que nós já abordamos muitos conceitos técnicos, didáticos, para você chegar nesse vídeo aqui e ter uma melhor compreensão. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Tudo bem? Vamos lá. Bom, vigas. Qual a função desse elemento estrutural? Tá? Como trabalha? Como funciona? Bom, primeiramente, como eu disse para você lá no... Essa viga é biapoiada, com um vão, 2 vãos, com balanço, sem balanço. Que viga é essa?
É uma Biapoiada com vão. Sem balanço, não tem balanço, né? Então é uma viga biapoiada. Ponto, é isso. Perfeito. Só tá continuando. No segundo vídeo, quando eu falei da questão da inércia, tá? Você pode perceber que eu montei uma viga aqui também fictícia, como eu disse também no início, né? Todos os nossos exemplos aqui são exemplos fictícios. A questão de cada componente é apenas para ilustrar para você, mas você pode perceber que essa viga ela tem uma distância de 14 por 40, ou seja, uma horizontal menor em relação à vertical, ou seja, ela tem uma inércia muito maior do que em relação àquela viga que eu mostrei para você erradamente de 20 por 20. Então, vamos primeiramente apresentar aqui quais são os componentes dessa viga, desse exemplo. A questão da vinculação, depois em relação ao pilar, eu vou te mostrar num outro vídeo. Mas, por exemplo, aqui, essa viga aqui, nós chamamos ela de uma viga biapoiada, ou seja, ela foi apoiada num pilar, e esse exemplo aqui, que eu estou te mostrando agora, ele é um vão livre. Tá? Nós estamos com uma situação hipotética aqui, que nós temos um vão aqui, como essa viga tem 14 por 40, vamos imaginar que nós tenhamos um vão aqui entre 4 metros e meio, até 5 metros de vão livre, ou seja, não tem parede aqui embaixo. Rapidinho, esse desenho é legal para apresentar. Eu acho que, na verdade, acho que ele bem usou esse meu desenho, uma apresentação minha, que é o que eu uso. Bem parecido, mas enfim, cada um pega um pouquinho do outro. Isso aqui é um comportamento da viga, tá? Isso aqui é... Qual é o nomezinho dessa força aqui, desse movimento que está acontecendo? Obviamente, uma força que está aplicada. Oi? Aí é flambagem. Flexão. Flambagem, não. Não, flexão, ela está fletando nesse caso aqui, tá? Será que eu estou confundindo quanto a matéria, o nome? Não, é o mesmo nome. Flexão é o mesmo nome, tanto em resistência de materiais quanto na área de estruturas. Então, o nome é igualzinho. O flambar é quando ela está na vertical. Só isso, mas também na outra matéria é a mesma coisa. É uma nomenclatura universal, tá? Aí, nesse caso aqui, é isso que vai acontecer com ela. Isso é o que a gente espera, tá? Por quê? Por mais que ela tenha duas dimensões aprisionadas aqui, duas aqui, existe uma terceira, que é a rotacional, que não está presa. Ela pode rotacionar, ou seja, mas como ela é algo contínuo, naturalmente ela gera flexão. Faz um cálculo, quando o engenheiro calculista faz um cálculo para esse tipo de situação, onde eu tenho um vão livre, eu vou ter que principalmente calcular a minha armadura com relação à tração. Você se recorda que eu falei, né, que vigas biapoiadas, elas sofrem uma tração na parte de baixo. Vocês conseguem ver, não sei se vocês conseguem ver a cor do desenho aqui. Em cima é verde, embaixo é azul. Sim, dá para ver, professor. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, note que embaixo as forças estão... o pessoal chama de fibra, tá? Como se fosse... Imagina se fosse fibras. Fosse uma estrutura fibrosa. As fibras de baixo, elas sofrem o quê? Ela está sendo o quê? Tracionada. E em cima, essa parte verde, ela está sofrendo o quê? Uma compressão. Então, no processo de flexão, tá? Você tem, nesse exemplo em particular, você tem a tração embaixo e a compressão em cima. Ou seja, eu tenho uma armadura positiva aqui na parte de baixo, e onde eu vou sofrer um momento positivo. Momento positivo. Toda vez que a armadura ou a estrutura que você está trabalhando, um braço mecânico, um MUNC, um fio de alta tensão de distribuição, a parte de baixo é a parte que você considera como sendo a armadura positiva, tá? Por quê? Porque se a flexão ocorre com a tensão, aonde ocorrer a tração, você chama de armadura positiva, tá? E aonde ocorre a compressão é a armadura negativa, tá bom? Então, essas armaduras, elas podem sofrer alterações, de acordo com a necessidade do seu projeto. Principalmente se for biapoiado, se for rotulado. Vamos lá.
Alguém, então, consegue, a partir vamos engenheirar, pensando como engenheiros. Esquece quem é técnico aí na área, tal, já trabalha anos nisso. Vocês podem supor, deduzir ou chutar por que essa armadura positiva, por que a parte positiva tem uma quantidade maior, grosseiramente falando, de armação de ferro? Por conta da elasticidade? Por causa da gravidade. Resistência, professor? Por causa da resistência. A palavra mágica é resistência. O que está acontecendo com a armadura positiva? Resistência à tração. Isso. O que está isso? Ela não tá sofrendo tração? Então, para você contrapor a tração, o que você precisa? Você precisa aumentar a força para que não haja ruptura. Porque se a armadura for idêntica, de cima e embaixo, tá? O que pode acontecer é que em cima ele pode sustentar muito bem e embaixo você gera uma patologia, você começa a gerar uma ruptura, uma trinca. Olhando aí pelo olhar da engenharia civil, quando você olha algumas estruturas que ficam biapoiadas, né, e tem um vão aí de 3 metros, até 4 metros, e você vê uma rachadura na parte de baixo acontecendo, muito provavelmente é pelo efeito da armadura positiva que não foi reforçada. A armadura positiva, ela tem que ser reforçada, nesse caso, exatamente para que ela possa resistir ao efeito de tração que ocorre e, consequentemente, a flexão da estrutura. Como a estrutura é uma estrutura extremamente dura, qualquer material muito duro, ele tende a ruptura, a trincar ou rachurar, enfim. Fissura tem 3 nomes bonitinhos. Ele pode criar uma fenda, uma fissura ou uma rachadura. Professor, isso é chamado vulgarmente de selagem também? A estrutura selou? No meio da obra, assim, o pessoal fala selagem, isso aí. Professor? Oi, sou eu. Rapidinho, a flexão, ela é a compressão e a tração junto? A flexão é a compressão e a tração junto. Isso. Eu vou falar, mas isso, na verdade, vocês vão ouvir novamente lá em resistência materiais, se já não já viram. Acho que resistência materiais 2 já deve dar isso. Então, lembra que eu falei que, olha só, a gente pode ter, na verdade, vários daqueles termos que nós aprendemos, daqueles desenhozinhos com relação à aplicação das forças, torção, cisalhamento, compressão, nananana. Então, só que de forma externa, quando ela sofre uma força pontual, ela flexiona. Isso é força de flexão. Agora, se eu fizer um corte e entender o que está acontecendo internamente na estrutura, as fibras de cima para esse movimento estão sendo comprimidas, e as fibras de baixo estão sendo tracionadas. Sacou? Mas isso quando a gente olha de forma interna. De forma externa, é uma força de flexão. Agora, quando você faz um corte e olha internamente o que acontece internamente no material, ele pode ter 1, 2, 3, 4 tipos de ações estruturais ocorrendo dentro dele. Por exemplo, eu posso ter um parafuso, ao mesmo tempo que ele tem uma força de cisalhante, ele também tem uma força de compressão, por exemplo. Então, ele pode ter várias ações acontecendo estruturalmente no mesmo material, no mesmo objeto de análise. Tá? Foi? Consegui responder? Porque aí, por exemplo, a flexão, né? Eu só não consigo observar bem na estrutura. No exemplo que você deu, eu consegui ver. Então, imagina que quando ele apertar essa viga aqui, eu acho que nesse vídeo ele até faz isso. Ele aperta essa viga, isso aqui vai descer um pouquinho, e essa aqui provavelmente vai descer, talvez desça até um pouco menos, porque exatamente por causa da armadura positiva, o efeito dela é exatamente para que não ocorra esse movimento de flexão. Inibir o que a gente chama de contraflecha. Vocês vão ver em estruturas 2. Acho que é estruturas 2. Tá? Que é contraflecha. Que é o papel dessa armadura positiva. Tá? Então, quando você... Por isso que eu gosto de usar esse exemplo, esse material aqui, né?
esse EVA, que ele tem 2 cores, é mais fácil. O problema é que quem tem daltonismo tá vendo uma cor só, tudo cinza ou o mesmo tom. Eu peço desculpas, mas teoricamente em cima tem a parte verde, embaixo tem a parte azul. Quando eu desço, aqui embaixo tem esses carinha fazendo assim, ó, apertando, tá? E aqui embaixo tenho afastando, tá? Vou deixar rolar um pouquinho para ver se de repente ele passa essa informação. O conceito de rótulo e de engastamento eu vou trazer na sequência, mas para você entender. Então, o cálculo primordial ele é feito aqui embaixo para essa viga quando ela sofreu uma força, uma carga pontual, ou mesmo uma laje. Que é uma carga distribuída. Uma carga distribuída. Viu? Uma laje é uma carga distribuída. Se você fizer um corte numa casa, o que você tem lá sendo apresentado é uma carga distribuída. Ela vai ter que resistir, ou seja, ela vai sofrer uma carga aqui em cima, vai sofrer compressão, o concreto vai resistir e ela vai sofrer uma tração aqui embaixo, ou seja, a armadura vai ter que essa armadura positiva vai ter que resistir a esse esforço de tração. Então, nesse caso aqui embaixo, aqui, nós temos nós temos 3 ferros 3/8 na primeira camada e nós temos 2 ferros na segunda camada. Bom, na parte de cima, eu tenho a minha armadura que muitos chamam de porta-estribo, armadura mínima, outros chamam de armadura de montagem, que tecnicamente ela não tem função estrutural, entre aspas. Ela acaba ajudando, porque quando você fazer um escoramento, ela pode mexer, então você tem que sim ter essa armadura para dar respaldo, para ajudar a segurar o estribo. Então ela é uma armadura complementar, mas ela não tem uma função estrutural. Tá? Então nós temos lá a armadura positiva, primeira, segunda, de repente até uma terceira camada, mas o que eu tenho que importante frisar para você, é que numa viga nós temos... No meio dela, nós temos uma chamada linha neutra. Então, vamos lá, nossa viga tem 20 por 40, então, 20 para... Sabe essa linha que separa a parte verde da parte azul? Essa linha a gente chama de linha neutra. Tá? 0, onde as forças se anulam. Cima é compressão e 20 para baixo é tração. Tá? Então, isso é muito importante, o conceito da linha neutra, para você entender. Então, quando você calcula essa armadura positiva, quanto mais você aproximar da linha neutra, mais ela vai enfraquecendo. Por isso, a primeira camada ela tem uma função muito importante. Então, muitas vezes você vê uma viga lá com 5 ferros de meia, mais 3 para cima, tudo isso são camadas que o engenheiro, o calculista, define para cada situação. Tá? Uma outra importante, essa armadura de costela. Tá? Isso é muito importante frisar. Muito comum você ver em vigas de 30, vigas de 40, vigas até de 50 com armadura de pele ou armadura de costela. Pessoal, isso não procede, tá? É desperdício. A armadura de costela ou de pele, ela só é usada para vigas a partir de 60 centímetros. Ou seja, se eu tenho aqui, hipoteticamente, 20 e 60, aí sim eu vou precisar. Vigas de 50, de 40, de 30, se você colocar armadura de pele, é desnecessário, tá? Eu usei esse exemplo aqui só para você ter ciência e mostrar. E outra, ela não pode ser colocada na linha neutra. É pele ou costela, tá? Às vezes vão falando costela. Eu já ouvi engenheiros falando costela. Mas pele é mais comum. Se ela colocar na linha neutra, você perdeu a função. Então, vigas de 30, de 40, de 50, não usa-se armadura de costela, armadura de pele. Somente vigas a partir de vigas... Ele mesmo fica indo para costela e para... Porque dependendo da região do país, né? Se fala costela e outras se fala pele. Então, dependendo do sotaque... O que seria essa linha de pele aí? Então, essa armadura de pele ou costela, ela tem a função de
distribuir a força, tá? Na estrutura. Quando ela era muito alta, a minha linha base, essa linha azul aqui, essa linha entre a azul e a verde, tá? Ela está muito acima. Então, como ela está muito acima, para que eu não coloque uma quantidade absurda de ferro embaixo, de meia, por exemplo, eu coloco uma linha de pele ou costela para poder compensar essa armação, para facilitar, para distribuir melhor a força na parte positiva da estrutura. Tanto que essa linha de costela, ela não é colocada na linha neutra, porque ela não teria função alguma. Mas quando ela é na horizontal, então. É na horizontal. Tá? Então, como ela fica muito afastada, se você tiver 60 centímetros dentro de norma, né? Ele não botou a norma aqui, eu também não decoro a norma. Né? Ninguém decora a norma. Enfim. Mas dentro da norma, 60 centímetros em diante, aí você coloca, porque aí ela vai ter uma função para auxiliar a seção positiva, né? A parte positiva da estrutura, para diminuir a carga sobre ela e diminuir a quantidade de ferro aqui embaixo. É para isso que ela serve. Tá? Mas ela é colocada antes, né, da linha neutra. Ou seja, se é 60 centímetros, digamos que 30, então ela é colocada tipo 25, 20, qualquer coisa abaixo disso. Tá? Abaixo da linha neutra. Porque ela na linha neutra ela não vai ter função nenhuma. Tá? Quanto mais para cima a estrutura, né, for preenchida, tá? Menor é a ação dela, menor é a função dela. Tanto que é muito comum em algumas obras, aí falando na área da construção civil, eles deixarem, quando é laje, eles deixarem essa parte aqui, ó, de cima, ó, exposta, tá? Exatamente para poder travar a laje nela, a armação da laje ser travada nela e ser preenchida junto. Que aí ela vai ser intertravada. Tá? É comum. Exatamente porque a função da viga em si está ligada na armadura positiva. De 60, ok? Bom, agora uma parte importante, um conceito extremamente importante, os estribos. Para que servem os estribos? Os estribos só servem para amarrar a viga, de forma alguma. Os estribos têm uma função extremamente que é fazer o quê? Combater o cisalhamento, ou combater a força cortante. Como acontece esse cisalhamento aqui nessa estrutura? Alguém consegue imaginar? Acho que a laje em cima dela, né, poderia gerar uma força para a lateral. Algo a se pensar. Alguém tem alguma outra informação? Ou concorda? Pode ser concordar, ué. Concordar também é uma resposta. Pode ser o peso da laje com... Pensando no cisalhamento, que agora a gente já sabe o que é um cisalhamento, né? Me lembra do rebite? Lembra? Pode ser o peso da laje junto com a coluna que está passando um esforço axialmente para cima e para baixo? Professor, usar, no caso ali, a ferragem, né? Assim, por assim dizer. O estribo. Foca no estribo. Mais fraco, no caso? De baixa resistência, por assim dizer? Olha só, posso dizer para você que o estribo, se não fosse a questão do cisalhamento, o estribo não teria necessidade alguma de existir, fato. A gente só colocaria ferragens conforme fosse concretando e ela só colocando as ferragens lá e vida que segue. Professor, evitar que a ferragem superior ela corra? Eu acho que você contrário da inferior. Eu acho que você ficou bem mais perto, pensando na questão do cisalhamento. Vamos deixar a explicação para o colega aqui. E os estribos, ele tem... Vocês estão vendo aqui, isso aqui são patologias, tá? São fissuras. Ser sim calculados, por quê? E não é simplesmente sair colocando estribo, vou padronizar 12 por 12. Aqui de novo. E sair colocando. Não. Geralmente, no cálculo, os estribos eles são geralmente mais concentrados na sua lateral, nas duas laterais, e no meio ele fica mais livre. Lógico, no cálculo, padroniza-se uma distância só, mas geralmente os estribos são mais importantes. Quando você vê uma viga, eles são mais concentrados próximo ali ao pilar, onde ele vai sofrer um maior cisalhamento, uma maior força cortante. Tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante se calcular
as distâncias e o local correto de você colocar esses estribos, tá? Porque ele tem a função de combater, repito, a força cortante e o cisalhamento, tá? E a bitola desse estribo geralmente é a partir de 5 milímetros, 6,3, depende muito da... Note que ele não fala 3,16, 1/4, TTT. Isso não é uma linguagem de engenheiro, tá, gente? Vocês vão ter que se acostumar com relação a polegadas. Tá? É importante começar a praticar isso na literatura, porque pega muito mal. Você conversar com o pessoal da galera de ponta que está ali na obra ou na fábrica, ou seja lá onde for, não tem problema. Mas quando você for conversar com seus pares, tá? Você já tem que começar a se acostumar com essa questão que as bitolas, os tamanhos, as dimensões, até independente da engenharia, tá? Geralmente é tratado em polegadas ou centímetros. Então, só para vocês ficarem espertos nisso aí. Da sua viga, tá bom? Então, pessoal, esse aqui seria um conceito de uma viga biapoiada. Em resumo, quando esse troço dobrar, esses carinhas aqui, ó, vão segurar a rachadura, né? A ruptura. Por quê? Porque ele não vai deslizar nem para a esquerda nem para a direita. Então, eles vão estar fazendo tanto embaixo quanto em cima, tá? Quando isso aqui faz o processo de flexão, tá? O estribo vai fazer a reação oposta do que está acontecendo. Quando a tendência da flexão é fazer isso, então o estribo a tendência do estribo fazer o inverso, né? Criar uma reação oposta cisalhante para o processo e evitar essas. Professor? Opa, peraí, deixa eu só mostrar o desenho para você bonitinho. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Acho que mais para. Aqui. Fala. Professor, hoje em dia as colunas que a gente compra para fazer obras em casa, geralmente já vem com as estribos soldados. É bom, o estribo em si pode vir soldado, amarrado. Eu sou fã de já comprar pronto, tá? Esse negócio de fazer em casa, sempre tem alguém que acaba fazendo besteira, não fazendo direito, o negócio da merda. A solda é a melhor dos mundos, tá? Provavelmente você vai encontrar uma resistência mecânica muito maior do que se for só amarrar com arame queimado. Aqui é uma estrutura. Note que essa estrutura ela não se rompe totalmente, tá? Por quê? Porque existe a ação dos estribos aqui, que acabam fazendo um papel oposto ao sistema, que é um sistema cisalhante. Note que nas pontas, né, onde a força aplicada é mais inclinada, é exatamente porque existe a ação dos estribos segurando esse cara. Se os estribos não existissem, tá? Isso aqui seria, essa ruptura seria quase que na vertical, tá? Quase que totalmente na vertical. Ela só está com essa inclinação aqui, exatamente porque os estribos estão fazendo para um lado, forçando, né, a estrutura, a força da estrutura para um lado e embaixo para outro. E aí, como você tem essa relação de cisalhante, a parte da estrutura, né, que vai romper, ela acaba rompendo com uma certa inclinação, exatamente na direção ao qual ocorre o cisalhamento contrário do estribo, né, para poder não ocorrer. Ou seja, o estribo tem essa função para que não ocorra isso aqui. Ó. Se você olhar uma estrutura de uma viga e você observar que, principalmente nas laterais, que existe uma certa inclinação na patologia, significa que o estribo está salvando aquilo ali. Talvez não tenha sido suficiente, mas ele está resolvendo. Agora, bebê, se esse negócio aqui está na vertical, corre. Corre, não olha para trás. Tira criança, tira cachorro, tira gato, tira papagaio e periquito. Professor, a inclinação que você fala é a inclinação das rachaduras, né? Das rachaduras. Essa rachadura diz, os estribos estão segurando, hein? Dá tempo para você buscar até a sogra, entendeu? É nesse nível. Se for vertical, exatamente nos apoios, nos vínculos, né? Seriam nos pilares, se você vê que no pilar, o próximo pilar, é na vertical, deixa a sogra de lado. Pega só o que é importante e vai embora, tá? Tô brincando, gente. Aí tem gente que tem sogra que a sogra tá assistindo, depois ser processado. Enfim, deu para entender, né? Na verdade, é um estudo. Esse estudo que eu estou aplicando para vocês falando agora é um pouquinho também ligado à parte de resistência de materiais que eu dou aula,
Aí eu acabo me envolvendo e falando, explicando um pouquinho, mas a princípio é isso. Professor, é comum às vezes quando as estruturas começam a ter esse tipo de comportamento, começar a estalar, não é isso? Estalar, quando você ouve o som da estrutura, é porque a velocidade de propagação em qualquer estrutura dura, como uma cerâmica, por exemplo, um concreto, por exemplo, qualquer superfície extremamente dura, quando ela começa a gerar uma fissura, como ela começa a quebrar, a velocidade da fissura, tá, é próxima, igual ou superior à velocidade do som. Quando algo é igual ou superior à velocidade do som, ele rompe, né? Existe uma vibração no ar. O som é uma ação mecânica. Uhum. Então, ele gera a frequência audível, porque a velocidade de propagação é absurdamente rápida. Você tem quando você trabalha com estruturas sólidas, como cerâmicas, concreto, tijolo, ou até aço fofo, aço temperado, ou aço carbono, exatamente. Se você ouvir o som, tá? Talvez seja o último som que você ouve. Porque não tem mais como você reagir. A partir do momento que a fissura ocorre, ela tende a ocorrer até o ponto onde foi criado propositalmente uma ação naquela estrutura para que aquela fissura pare ali, ou se isso não foi criado, a tendência da fissura, ela partir de um ponto a outro da estrutura. Se aquilo ali for estrutural e relativamente importante para a estabilidade, esquece. Um prédio, por exemplo, quando cai, mal construído, né? Um prédio muito mal construído, quando ele cai, ele não avisa tão rápido assim. Ele avisa num barulhinho, prec. Um segundo barulhinho, na outra semana, prec. Uma pequena rachadura, prec. Isso está dizendo que um prec de um lugar e um prec de outro lugar, em algum momento vão precar juntos, entendeu? E não vai ter cachorro, gato, não vai ter mais ninguém que vai conseguir sair dali a tempo. Então, se você consegue ouvir o som, é porque está muito próximo de romper catastroficamente. Entendi. Tá? Isso para quem trabalha nessa área de engenharia de análise de patologias, né? Fica esperto. Geralmente, quando entra em um ambiente, a primeira coisa que a pessoa fica é com silêncio absoluto, exatamente para ouvir sons equivalentes à ruptura, né? Como se fosse algo quebrando. Porque aí ela já sabe que provavelmente aquela estrutura ali vai ter que ser demolida, arrancada ou alterada de alguma forma no projeto, tá? O som é ruim, ouvir o som é ruim, tá? É igual bala perdida no meio da... Se de repente todo mundo ouve a bala perdida e você não ouve a bala perdida, é porque então você morreu, né? Então, assim, ouvir a bala perdida é bom, porque significa que você, né, percebeu que ela passou, que ela não te achou. É o mesmo esquema para patologias quando você ouve o som. Tá bom? Eu queria muito apresentar esse outro vídeo para vocês, mas vocês foram excelentes com relação às perguntas. Tem gente que não viaja. Eu vou botar lá no grupo, eu vou tirar esse som chato aqui. Não sei por que aparece isso. Eu não quero viajar. Só aparece esse troço de viajar para mim. Bosta. Esse outro videozinho aqui, ó. Mas só para terminar, já sei que eu passei da hora até do intervalo. Que viga é essa? Dá o nomezinho dessa viga para mim, por favor. Dois apoios com balanço. Apoiada com um vão e um balanço. Viga biapoiada com balanço. Viga biapoiada com balanço. Show, perfeito. Porque essas coisinhas vão cair na prova, tá? Pra você saber. Professor. Sou eu. Não entendi. Porque é uma viga biapoiada com balanço? Isso. Vamos aqui. Consegue ver alguma viga biapoiada com balanço aqui nesses exemplos?
Ai, caramba. Eita, ruim. Tá brabo. Ih, Everton. Fala comigo. Acho que é a letra E, né? Alguém consegue ver aí uma viga apoiada com letra E. um balanço? A quinta ali. Letra E, não é isso? Letra E. Consegue perceber aqui, ó? Eu tenho um apoio, um vínculo, tenho outro vínculo e tenho um balanço. Então, é uma viga biapoiada com um balanço. Agora, vamos olhar lá o desenho agora na prática, que eu não sei onde eu coloquei. Ah, tá aqui. Eu tenho que abrir aqui. E não, é aqui que tá. Conseguiu ver? É só tá virado. Aí não importa, né? Depende do ângulo. Acho que pelo olhar dele, ele estaria vendo como a gente viu agora. Ele está do outro lado, né? Mas você conseguiu perceber? Consegui sim, professor. Show. Aí você tem uma viga biapoiada com um balanço aqui, ó. Uma berolinha. Show de bola. Foi? Então, gente, eu mando esse link desse vídeo para vocês assistirem, tá? Então, semana que vem, me lembrem, é só exercício. Tá? A gente vai ter que bater muito exercício, porque depois eu tenho que entrar ainda em cálculo de carga distribuída ainda antes da 1. A nossa prova é daqui a 5 semanas, 5 ou 4 semanas. Tá bom? É nóis. Então, muito obrigado pelo carinho, boa vontade, adorei. Vocês perguntaram pra caramba, isso ajudou muito. Graças a Deus. E é isso, semana que vem a gente se fala, a gente se vê. Não tem feriado semana que vem, né? Normal. É nóis. Então, um beijo, gordo, e vamos nos falar. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado pela colaboração. Professor, posso te mandar uma imagem lá no WhatsApp para tirar uma dúvida? Sim, senhor. Beleza. Deixa eu tirar da gravação. Eu sempre esqueço.